A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e é com muita alegria que eu começo esta semana, nesta segunda-feira, levando até você a mensagem da graça de Deus. Estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Esse mês nós estamos vivendo momentos muito especiais na nossa igreja, que está em todo o nosso ministério, onde nós estamos tratando a respeito da cura divina. Deus tem falado através do nosso apóstolo, através de todos os pregadores que ele usou, que foram usados pelo Senhor para transmitirem a sua santa palavra. Deus tem dito que é nosso direito a cura, é nosso direito sermos pessoas saudáveis, e essa saúde, é claro, que engloba a saúde emocional, saúde nos sentimentos, nas emoções, e a saúde física também. É nosso direito como filhos de Deus. Nós temos levado as ovelhas do Senhor a crerem nisto, porque muitas pessoas leem a Bíblia, em algum momento até podem acreditar em algumas coisas, mas quando chega o momento da provação, muitos são reprovados, porque não creem de todo o coração, não colocam a sua fé em ação em prol daquela situação de enfermidade, de doença, seja ela física ou emocional. Então, nesta semana, você vai ter a oportunidade de assistir uma pregação ministrada pelo meu pai, onde ele vai falar a respeito da quebra de maldição, da liberdade que nós temos em Cristo. E nós, como filhos de Deus, fomos libertos de qualquer maldição, e a doença é uma maldição, porque não vem de Deus, não é vontade do Senhor. E você vai, ao longo desta semana, compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus se agrada? Deus não se agrada? Deus quer os seus filhos enfermos? Deus envia pragas, doenças para os seus filhos padecerem? Como nós vivemos neste novo pacto, na graça de Deus? Vivemos do mesmo modo em que os filhos de Deus, o povo de Israel, viveu no antigo pacto? Tudo isso você vai aprender com o nosso apóstolo. Mas hoje é segunda-feira e eu quero fazer um convite muito especial. Toda segunda-feira nós temos no nosso ministério o nosso culto de oração e intercessão. Nós nos reunimos com o propósito de clamarmos a Deus. E mais do que nunca, nós precisamos nos unir em intercessão. Estamos também no culto de oração, que tem como coordenador o meu esposo, o Bispo Sérgio. Estamos dentro deste tema da cura divina e já temos testemunhos, já temos pessoas relatando que foram curadas, que viram o sobrenatural de Deus. E nós queremos que você creia que a cura é seu direito. E quando você clamar, quando você pedir, o Senhor vai responder. É vontade de Deus que nós tenhamos saúde. Veja que na Bíblia Sagrada há inúmeros relatos do agir de Jesus, do mover de Deus em prol da cura, mas eu separei aqui uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: Ora, descendo ele do monte, está falando sobre Jesus, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Esta passagem é um dos inúmeros exemplos que nós temos que mostram que é vontade de Deus que nós
tenhamos saúde. Deus não quer que você receba no seu corpo físico o que está nas suas emoções, porque nós somos seres formados das duas questões, física, espiritual e emocional, 3 questões. Deus não quer que você tenha doença, que você padeça. Aquele leproso, ele disse: Jesus, se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo. E Jesus disse: eu quero. É minha vontade que você tenha saúde. Amado do Senhor, eleita de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você fique limpo desta enfermidade que possa estar te assolando neste momento. E nós vamos fazer como este homem fez. Ele estava ali face a face com o Mestre. Nós cremos, por isso nós somos bem-aventurados, porque não vemos, mas cremos. Cremos que o Senhor está em nosso meio, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E desta mesma forma, como este homem leproso se achegou a Jesus, nós vamos hoje nos achegar ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, como disse Hebreus, crendo que o nosso Deus, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o recompensador. E com fé, vamos confessar a cura, a saúde, a vitória. E a vitória não só nessa questão do corpo físico, das emoções, mas em todas as áreas da nossa vida. Hoje, às 19h30, vamos crer que é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida em abundância. Vamos clamar, vamos orar, crendo que o Senhor vai responder. Rua Maricá, 320 Campinho, é o nosso endereço, nós aguardamos por você. Lembrando que nós temos um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site, lá você vai poder navegar, encontrando mensagens, estudos bíblicos, todo o material para o seu crescimento e enlevo espiritual. Amém? Bem, que você comece então esta semana com uma boa expectativa, crendo que o Senhor tem grandes e boas coisas para realizar na sua vida, que você possa seguir em frente com fé, crendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, nada pode fugir à sua vontade, Ele é soberano. Amém? Graça e paz, fique agora com a mensagem na graça de Deus e até amanhã. Vamos ouvir os ensinamentos que Deus tem para a sua noiva, para a sua igreja. Diz assim o apóstolo São Paulo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que esta palavra abençoe nossos corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, olha, o meu coração arde como ardiam os corações dos discípulos a caminho de Emaús, quando ouviam a tua voz. Eles não te reconheceram. Tu eras ressuscitado. Eles não compreendiam o que eu hoje e a igreja compreendemos. O Cristo ressuscitado fala aos nossos corações, alimenta nosso espírito e nos dá maturidade, em crescimento, em maturidade, em revelação, em repouso de Deus. Nesta aula, Senhor, nos unimos aqui à igreja, no Rio de Janeiro. Do outro lado, cerca de 350 computadores ligados em diversos lugares do mundo. E eu sei, Senhor, que Tu tens um plano, Tu tens um propósito com este tema central da igreja, que é a cura. Fala-nos então, Senhor, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, aqueles que são o selo do meu apostolado e evidentemente meus filhinhos em Cristo Jesus. Desde domingo passado, que nós estamos nos alegrando por ver o cumprimento da palavra na questão da cura. Deus já está realizando curas. Chegaram notícias a mim hoje, durante o ofertório, pessoas que estiveram aqui durante a semana, viram seus familiares sair de CTI, sair de hospital, pessoas que iam ser operadas não foram mais, enfim, começamos a ver Deus curar, pelo menos o que chegou até mim, asma, artrite, alguém que tinha um tumor. Estamos vendo que realmente a palavra se cumpre entre nós. E esta manhã, nós precisamos de dar um passo de fé muito grande nesta questão. Porque eu sei que Deus trouxe alguém aqui, ou está assistindo pelo satélite e internet, que está dizendo, algum dia, Deus vai me curar? Meus amados, eu sei que Deus traz ao ministério e faz chegar a minha voz a muitos corações, muitas vidas que se encontram absolutamente impotentes por causa da doença, desalentados diante das enfermidades. E conforme o meu querido amigo Bispo Fortes me escreveu, ele disse: apóstolo, nós não podemos duvidar desta questão da cura divina. Não podemos. Porque quem duvida da cura, do poder de Deus para curar, não pode crer também na remissão de pecados. Não pode crer na salvação eterna. Não crê no supremo sacrifício da cruz. E claro, não consegue acreditar que pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados. Não se sinta impotente, porque você tem que compreender que a enfermidade, a doença, agride, distorce o plano original de Deus. O plano original de Deus é sua criação perfeita. Mas o pecado trouxe a maldição da vida enferma, da vida perecível. Então, a saúde faz e sempre fez parte dos planos perfeitos de Deus. É vontade de Jesus que o seu povo seja curado e que o seu povo viva de forma saudável. Porque a forma saudável qual é? É a harmonia entre o corpo físico, a alma, as emoções, o corpo, a alma e o espírito. Nós somos uma engrenagem perfeita. O corpo, a alma, as emoções, os sentimentos e o espírito. Quando isto não está em harmonia, o ser humano está doente. Ele pode estar doente do corpo, pode estar doente da alma, ou quizás, por causa do pecado, doente do espírito. E eu vou insistir durante este mês nesta questão. Por quê? Porque eu também sou um exemplo vivo deste milagre de Deus no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu já passei, e muitos aqui já passaram, e o meu companheiro me disse que também passou, pelo vale profundo do sofrimento por causa de enfermidade.
Eu não me canso de dar testemunho. Todos os dias você me ouve falar. Depois de um acidente no exército, 2 anos em camas de hospital, eu vi a fragilidade do corpo, eu vi o meu corpo necrosar, os tecidos ósseos, tecidos de pele, sangue, tendões, enfim, necrose quer dizer apodrecer. Eu vi a limitação da medicina quando a gangrena chegou. Escapei de uma septicemia, de uma infecção hospitalar, num hospital onde não tinha, imagine você, há 40 anos atrás, não havia sepsia, não havia nada, não havia nem os recursos que existem hoje. Mas por que eu sou tão apaixonado por Deus? Porque Deus restaurou a minha sorte. Deus restaurou a minha saúde. E hoje eu compreendo, amado, não existe coisa mais preciosa na vida do que saúde. Porque você pode às vezes nem ter dinheiro, mas tem saúde, você corre atrás. O problema é não ter saúde. Então, não podemos duvidar dos planos que Deus tem. E se alguém entrou aqui, ou me assiste pela internet, está dizendo, será que algum dia Deus vai me curar? Eu vou lhe dizer, Deus não vai te curar algum dia, Deus vai te curar hoje. Você recebe essa palavra? Hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque eu sei que muita gente precisa de novas forças. Muita gente, Deus vai tirar totalmente a questão dos remédios, amado. Todo mal está repreendido profeticamente por este altar. E creia, a garantia não é minha, a garantia é do Senhor Jesus Cristo. Então, nós acreditamos que começamos a tocar nesta questão da cura, e como toda a palavra tem desígnios, e os desígnios têm que se cumprir, pois foi para isso que Deus a promulgou, nós entendemos que Deus neste mês tem uma unção sobrenatural e muito especial para as questões da cura. E Deus vai usar muitas pessoas desta igreja para curarem outras lá fora. Porque o que eu estou lhe ensinando é para a sua vida pessoal e depois para a prática em benefício de outras pessoas. Então vamos lá lembrar o que a palavra de Gálatas 3,13 nos diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Note, o verbo está lá no pretérito perfeito passado. Na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, diz que ele nos resgatou da maldição. Portanto, você tem que receber em seu espírito, em seu coração, que a maldição da lei não pode mais fazer parte da sua vida. Porque ele nos resgatou, ou seja, ele se fez maldição em nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Então nós temos a redenção legal, legalmente nós fomos redimidos de forma legal e verdadeira, e foi ele que fez. Ele é o nosso substituto. O que ele quer que você agora receba? Que você saiba, que você creia e você comece a agir sobre a palavra de Deus. Aquilo que eu lhe ensino aqui há anos, dizendo, está na Bíblia, eu creio, isto é fundamental. Porque a maioria dos crentes está na Bíblia, mas eu quero lá saber. Você não pode ter este pensamento. Isto é insanidade. Nós entendemos, está na Bíblia, Deus disse, eu creio, eu tomo posse, eu trago isto para a minha vida. Então disse que ele fez este sacrifício para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A minha pergunta é, chegou ou é coisa para o futuro? Não, já chegou. Então o que aconteceu na cruz tem que se manifestar hoje, neste lugar. Porque Cristo já nos redimiu, ele já consumou, ele já completou,
ele já pagou o preço, a redenção já aconteceu, e é preciso que aquilo que aconteceu no Calvário seja recebido por mim e por você hoje. Ele redimiu, ele livrou, ele comprou a nossa briga, para que eu não tenha nem você mais que carregar o que ele já carregou. Então, a vida doente é uma vida horrível, é uma vida opressiva. A pessoa fica aprisionada, doenças, enfermidades, tormentos. Eu estava lendo no outro dia na internet um milionário americano com 890 milhões de dólares cash no banco, dinheiro vivo. Chegou aos 81 anos de idade e foi acometido de um problema cardíaco. E ele disse aos seus assessores: eu tenho 890 milhões de dólares no banco e agora não consigo subir 4 degraus. Sabe o que esse homem fez? No escritório do 16º andar, abriu a janela, se jogou. Por quê? Porque a doença é opressiva. A doença é horrível. A doença aprisiona o ser humano. O que é uma pessoa não ver, não andar, não caminhar? Então, Cristo pagou o preço da redenção. Você tem que acreditar nisto. 1 de Pedro 1,18, ele diz isso: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam no remédio. Na farmácia? Não, em Deus. Diga: a minha fé e a minha esperança estão em Deus. Então, a igreja não é contra a medicina, porque Deus, quando você vir um médico agir, um remédio agir, saiba que ali está a ciência, e quem dá ciência é Deus. Então esta igreja tem o sentimento e a gratidão por podermos recorrer a um remédio, por podermos recorrer a um médico. São instruídos por Deus para cuidar das pessoas. Mas eu quero lhe dizer esta manhã que Jesus deu a sua vida, pagou o preço para nos redimir da maldição da lei, e que a maldição veio sobre o ser humano por causa do pecado original. O plano original de Deus foi perdido nesta questão. O pecado entrou o sofrimento, entrou a doença, entrou a morte. Mas Deus fez uma aliança com Abraão. 430 anos antes da lei, Deus fez uma aliança com Abraão. Então ele disse em Gálatas 3:16-18: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falaram de muitos, porém como de um só. Está falando de Jesus. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então Paulo está esclarecendo a igreja, e eu estou reverberando a voz dele, dizendo: igreja,
A promessa de Abraão foi feita 430 anos antes da lei de Moisés. Então Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria vida financeira próspera, paz na família, um herdeiro, o constituiu como o pai de muitas nações, e nesta promessa estava incluída a bênção da saúde. Portanto, a rebelião e a desobediência, você sabe, rebelião na Bíblia Sagrada é igual ao pecado de quê? Todas as vezes que você vira um crente rebelde, ele está sendo usado pela feitiçaria. Tem o mesmo peso na balança de Deus. O rebelde é um feiticeiro. Ele está lutando contra os desígnios de Deus. É feitiçaria, ocultismo. Então, disse que o pecado gerou todo tipo de mal, de desastre. E Deus chamou este mal, este desastre, esse tormento, essa agressão ao plano de Deus, o adoecer do ser humano, Deus chamou isto de maldição. Os americanos dizem redeem from the curse. Curse, maldição, maldito. Pois, a Bíblia diz que o crente em Jesus Cristo. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.